recebi uma mensagem de Zhang pois, ao início da escola dominical e ele não se sente bem hoje. Ele trabalhou com Sandra e Eric lá na quinta deles esta semana. Tá, ele simplesmente disse, não sinto bem, não vou à igreja hoje. Então, ele estava a cortar árvores e muito trabalho da semana. Que bom que ele podia ajudá-los, não? Eles precisavam. E ele também precisava de trabalho, graças a Deus. Mas espero que a escola dominical estamos a não só gostar, mas aprender e que seja o que Deus quer no nosso meio. Mencionei aos irmãos que essa oportunidade da aula da moralidade e religião que pela Associação Evangélica temos primeira aula amanhã da tarde às 4h15 em José Régio, mas há outros alunos que querem esta aula em diferentes lugares. Na Italião, em Arronches, possivelmente nas secundárias e liceu. Então, eu mencionei aos homens que eu estou no topo de poder comprometer-me a mais e fazer qualquer coisa em qualquer lado bem. São 4 aulas que preparo para a igreja cada semana, a parte esta. Então, leva muito tempo. Então, que Deus providencia outros bons irmãos para ajudar com os outros que querem. É uma preciosa oportunidade. Já depois de umas semanas eu escrevi à senhora lá na Aliança Evangélica. Ela também chama-se Raquel. Eu disse, depois de umas semanas, quando vejo como está a poder acomodar tudo, então, a ver se podemos mais, pessoalmente. Mas, eu disse, se há outros irmãos na nossa igreja que gostariam de ajudar com isso. Então, grande oportunidade. A ver até onde chega, não? Como Deus nos utiliza nessa oportunidade. Então, ninguém fez anos esta semana. Vai fazer anos. Podemos celebrar antes e dar, como se diz, mau sorte, azar. É curioso, nunca sabia que por cumprimentar alguém no seu aniversário antes, eu nunca sabia antes que era mau. Sempre o fazia com dias de antecipação e tudo isso. E a chegar, foi na banda, quando estava a participar lá, que eu ia dando 1 dia ou 2 dias antes de que alguém fez anos, celebrando com eles. Parabéns no teu aniversário. Não faz isso. É curioso as diferentes ideias nas culturas, não? Mas parabéns se vais cumprir ou se já cumpriste. É bom que Esther podia ir e apanhar a Denise lá na escola. Tiveste boa semana da escola? Que tal? Diga-nos alguma coisa da tua experiência da semana. Foi bom? Ok. Então,
ela também assistiu à Igreja Batista de Esgueira a semana passada com o pastor David Lupe e sua esposa Júlia. Então, outra boa igreja, eu ouvi, obrigado Esther, eu prestei atenção e ouvi a mensagem da semana passada que ela assistiu e deram bem-vindas a Denisa muito, muito genuinamente, que bom. Mas só por ouvir aquela mensagem, soube que supe em espanhol, não? Soube que estão a passar uma altura incômoda na igreja, difícil. Membros na igreja que de alguma maneira não estão a seguir ao Senhor e estão a causar quase uma divisão. Então, quando isso chega a uma igreja, se sabemos disso, é para levantá-los perante o Senhor. Que Deus elimina. Satanás está a tentar meter alguma coisa. O faz por várias maneiras. Mas só da mensagem que ele pregou a semana passada, ele disse, por Senhor, ajuda-os. Então, eu menciono com esse sentido. São nossos irmãos na fé, é boa igreja, estão a tentar alcançar as pessoas na sua área por Cristo. E, então, os lembramos em oração na Igreja Batista de Esgueira, pastor Lupe e sua família. Então, eu menciono como petição. E, à mesma vez, é uma benção tê-los lá para receber a Denise entre si. Então, é uma benção e uma petição. Quem mais tem uma benção ou petição que gostaria de mencionar? Okay. A amiga, outra missionária lá na Espanha, a Carolina Waters, chegou a casa ainda com infecção E. coli, coisa assim, que estão dando medicamentos para isso. Estão naquela idade de precisar de cuidado de outrem. Ela sempre tem cuidado do seu marido, ela enfraqueceu-se com o Parkinson's e é metido um bocado, imagino, um bocado de demência ou coisa assim com isso, mas então precisam. São queridos irmãos na fé e gostaria de mencioná-los mais uma vez. Ela está em casa por enquanto. Que bom. Sim, bom Carlos. Quería decir que há umas semanas atrás estivemos a pedir oração por minha prima lá em Cuba. Sí. Ela chama-se Cristina e estive muito mal com Covid grave e então esta semana ela publicou no seu Facebook que estava muito grata a Deus porque Deus tinha obrado, ela tinha se recuperado, estive muito mal. Fez un cuadro de insuficiencia renal aguda, precisó de hemodiálisis, gracias a Dios, ya fue dada de alta hasta seguir siendo acompañada por la nefrología, mas de momento no va a precisar continuar a hacer hemodiálisis, así que estamos gratas a Dios por su misericordia. Amén. Y obrigado a mi hermano también porque tuvieron orar por él. Se lembramos uma vez alguma dessas necessidades, mas o lembramos perante o Senhor, não pensa pouco disso. Deus não pensa pouco disso. Ele toma aquilo e faz. Sim.
Ah, parabéns, parabéns, parabéns. É. Pois que bom. Amém. Não esquecemos, temos outros irmãos que precisam de documentos. O Zong precisa, além de precisa de trabalho. Elionai continua à procura de trabalho. A família nos deixou petição quanto a sua filha, Elizabeth, tanto a seu marido Ángel, não? Que gostariam de poder chegar a Portugal. Que Deus tenha sua vontade. Quando estamos naquelas situações muito difíceis, não todos temos vivido isso. Eu sei que Venezuela passou e passa grande altura de prova e Cuba, certamente China. E quando haja necessidade, Deus sabe, Ele é o único que sabe. Como quer que pessoas mudam de um lugar para outro, não? Mas no Novo Testamento tivemos isso ainda. Lembra aquele casal que se menciona por Paulo algumas vezes? Aquila e Priscila tiveram que mudar umas vezes. Às vezes por causa de negócio, outras vezes foi por causa de perseguição. Há diferentes motivos às vezes, não? Mas onde eles ficassem, sempre deixaram depois uma igreja. Não foram apóstolos, não foram missionários no sentido de dedicados a isso, mas Deus os utilizou. E eles sim trabalhavam a economia, mas eles tiveram focado bem o propósito da sua vida. Compartilhar Cristo. E Deus os utilizou. E graças a Deus por cada família que está disposto a ser movido e que Deus tenha sua vontade. Na família de Juan Carlos e Elaine, na petição que temos perante Deus de trazer a mãe de Zang, que seja a vontade de Deus que determina tudo isso. Ele pode movimentar coisas quando nem é possível, não? Então, lembremos um do outro nessas diferentes petições. Mais uma benção. Que bom, né? Agora Ana Paula porta-brasiguesa, como diz? Nós somos ameriguesos. Cubanesos e romanesos, romaguesos. Pois já tens toda a vida aqui, eu sei, mas guinegueses. Okay. Mencionando esses diferentes países, tivemos falar na aula da tarde, a semana passada. Gostaríamos no mês de fevereiro. Então, temos alguns meses antes de realizá-lo. Mas gostaríamos no mês de fevereiro, estaremos em preparação entre nós, preparação para tudo isso. Vamos dedicar mais que um mês a domingos de missões. E o que queremos fazer é um domingo por cada país que se representa dos nossos países. Somos de vários. E o que queremos é que a pessoa daquela nação
ou aqueles daquela nação, mas que se representa com informação. Vamos criar uma guia para que saibamos o que devemos preparar, mas que gostaríamos a informação quanto ao país, um bocado de geografia, como é no mundo, mas como é a situação do Evangelho? Quais igrejas estão naquela zona? Qual necessidade pode haver? E há tudo isso, acesso a isso entre os sites evangélicos, de que há e o que não há. Então, todos podemos buscar isso quanto ao nosso país. Mas também gostaríamos algum prato típico daquele país, só para que experimente, não tanto uma refeição, só um sabor do país. E se tem roupa típica, ou que era típica, às vezes já todos somos de MTV, não? Todos vestimos quase igual, em todo lado parece. Mas também há aquelas roupas típicas que às vezes ainda se utilizam em certas zonas. Dá um bocado de cor, não? Ao ambiente. Então, isso depende de cada apresentação. São ideias para que pensemos nas necessidades, que saibamos e conhecemos as necessidades daquela nação. Com que propósito? Que saibamos? Não. Que Deus toca nossos corações, segundo as necessidades. Que seja mais que um lema na parede, que Deus utiliza de alguma maneira. Se não vamos nós, tentamos ajudar outra em ir, não? Então, a Denise tem em coração entregar sua vida a servir ao Senhor. Norma, eu tenho as nossas ideias quanto a isso, não? A ver como Deus realiza isso na sua vida. Mas, se Deus a levar a outra nação, alguém a tem que enviar. Alguém tem que manter cuidado dela. Deus determinará toda a coisa. Mas queremos viver o que pregamos. Queremos aplicá-lo a nossas vidas. Este exemplo das igrejas de Macedônia, que não tinham extra, mas deram com tanta abundância, tanta generosidade. Que vivamos isso, não só o ouvimos. Então, que tenhamos alguns domingos para enfatizar a necessidade real que haja nessas diferentes nações. Então, isso é fevereiro, temos tempo para preparar, mas vai custar de vocês pesquisar essas informações, preparar as coisas para que desfrutemos todos um ambiente de reconhecer a grande comissão que o Senhor tem entre nós. Então, é para lembrar em oração, tanto espero ter o guia pronto a semana próxima para que comecem as pesquisas e preparem suas informações. E organizam-se. Os romanos, os Guiné-Bissau, os de Brasil, os de Cuba, os de Venezuela, cada um organiza-se para preparar aquele domingo, ok? Então, e ajudaremos segundo podemos. Representar os Estados Unidos, a verdade, há muita necessidade lá, mas também há muito evangelho já.
e estamos tentando alcançar aqueles que não têm ouvido. Isso é justo, não? Que ouçam, pelo menos uma vez. Então, que Deus nos ajude com isso. Outra necessidade, petição que devemos mencionar. Sim, Daniel. Pela minha mãe. Ela é diabética e às vezes leva a sério a medicação, outras vezes nem tanto. E na semana passada ela telefonou-me que estava aflita porque a glicemia estava muito alta e ela estava com queixas. A minha amiga, a Jamila, que orienta, está cá, então vê-se um pouco perdida. E oremos por ela, pela saúde dela. Como se chama a tua mãe? Eunice. Eunice? Ok. E também queria reforçar a nossa oração pela Nzongo, que ela telefonou-me na semana passada, logo de manhã, e continua com a preocupação do horário do trabalho, porque ela tem muita vontade de vir à igreja, mas o horário não lhe permite. E estava bem disposta, muito alegre. Que bom. Sim, e penso que o trabalho está a correr bem. O problema mesmo é o horário. Ok. Quando tens um negócio assim com um bom empregado, mas que quer honrar a Cristo e a empresa, seu horário impede algum aspecto essencial na vida do crente, era bom pedir que Deus mudasse o horário da empresa? Ele pode fazer o que quiser. Então, um zongo, sim. Outra coisa que gostaria de mencionar antes de orar. Pois eu gostaria, é uma benção que vocês continuam a ser fiéis. Sei que temos perdido alguns irmãos nesses dias. Raquel e Daniel não estão e sei que muitos amaram muito a eles, mas que Deus seja nosso foco e que aprendemos mais e mais a amar um ao outro e servir um ao outro. Então, Juan Carlos, guiarias-nos em oração, por favor. Nosso Pai, nosso Deus, obrigado por este dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui congregados no teu nome. Obrigado porque tu estás em meio nosso, diz a tua palavra, onde há 2 ou 3 no teu nome, tu estás aí em meio deles, Pai. Obrigado por ser o nosso Deus e pela sangue de Jesus Cristo, nosso Redentor. Pedimos, teu Pai, que seja com cada uma das petições aqui mencionadas. Tu conheces cada uma das situações. Obra a favor de cada uno de tus filhos, oh Dios, y glorifícate en medio de su vida, oh Pai. Sé con el resto del culto y que tu nombre sea exaltado. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amém. E Sim, sim. Amém. Então, isso requer um churrasco para... Então, obrigado, Ivanilde. Oh.
mencionei na aula da escola dominical aos homens que telefonou senhor Rui Ferreira, com necessidade de ajuda e ajudei com um bocado de fundos da igreja para que ele fosse a Coimbra para uma operação, transporte e logo um pequeno custo de anestesia lá. Mas ao realizar aquilo, deram-lhe notícias que não podiam ajudá-lo mais. Então enviaram com medicação aqui, mora à volta de Porto Alegre, não sei exatamente onde. Mas o menciono porque tomamos 60 euros da igreja para ajudá-lo. E logo para transporte atrás vinha da minha bolsa, mas nunca sabemos o que um bocado de ajuda pode fazer na vida de alguém, especialmente uma pessoa desesperada. Então, eu menciono Rui espero que o lembrem em oração. Ele precisa de Cristo, mais que nada. Precisa de outras coisas, obviamente. Mas ele precisa do Senhor e já pedi oportunidade com ele quando ele volte para poder sentar com a Bíblia aberta e para que ele saiba o que Deus quer dele e o que pode receber de Deus. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido, não? É uma oportunidade. Às vezes custa tempo, às vezes custa alguma coisa da nossa bolsa. Mas que Deus abra essas oportunidades e que essas cadeiras ficam cheias de pessoas com necessidade de Cristo ou com necessidade de crescer no Senhor ao tê-lo conhecido. Então, através da tua vida e da nossa vida, que Cristo seja conhecido. Nesta mensagem de hoje, a semana passada, antepassada, não sei quando é que chega a senhora, se lembra bem, chama-se Sílvia, pode ser que já mencionei a semana passada, mas ela vem do Brasil. Mas já é crente na telefonema que me deu e quer assistir à igreja quando chega. Pois amém. Mas que seja a vontade de Deus. É Deus que acrescenta ao corpo de Cristo. Às vezes pessoas chegam, gostam do ambiente, mas logo não ficam. Deus sabe porquê. Mas que seja a vontade de Deus e que Ele acrescenta a nosso meio. É esse desejo nosso. Então, Sílvia, o Senhor Rui e teus vizinhos conhecidos. Que Deus nos utiliza para os alcançar. Estamos na capítulo 11 do livro de João hoje, e mais uma apresentação de Cristo de si mesmo. Eu sou, essa vez, a ressurreição e a vida, neste capítulo. Ao ter se apresentado no templo de Jerusalém, o Senhor Jesus, como o bom pastor, que dá sua vida pelas ovelhas e também como a porta pela qual as ovelhas de Deus têm que entrar, Jesus outra vez declarou-se o Filho de Deus e os religiosos queriam apedrejá-lo. Outra vez gostaram de seus milagres, do que eles podiam beneficiar dos pães e peixinhos. Gostaram o cego, agora
pode ver. O paralítico agora pode andar. Mas não gostamos do que diz aquele que fez tudo isso. Ele insiste em outras coisas, arrependimento e fé nele. E não, nós somos os líderes religiosos, nós determinamos as coisas e tradições do nosso ambiente e não queremos que alguém mais aponte a mensagem em nós e insistir que nós também temos que arrepender. Somos os eleitos, somos o povo de Deus. Não? A atitude dos líderes religiosos, de quase todos eles, houve umas boas exceções. Nicodemos sendo um deles. Mas não queriam mais ouvir as palavras de Jesus. Queriam apedrejá-lo. Ele saiu do seu meio aquele dia e retirou-se a outra vez para além de Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Isso foi capítulo 10, versículo 40, o fim do capítulo. Então, imagina aquele ambiente, milagres, prodígios que ninguém podia negar. E Jesus declara-se por quem é. E não só os religiosos, os líderes, mas também o povo. Não. Ele fala de que o vamos matar. Ele tem demônio. Mas aquele cego diz, eu maravilho que ele abriu os olhos daquele que nasceu cego. E vocês não sabem quem é. Não, isso não pode ser. Ele não pode ser o Messias. Não gostamos do que ele diz. Milagres sim, mas não o que ele nos diz. Porque nos culpa a nós de ser como qualquer outro. E não gostavam. Então, saiu do seu meio, queria matá-lo no momento, mas já não era a altura. Nem a maneira. Porque foi profetizado já de faz mais que 800 anos que seria pendurado numa madeira. E que o servo, o braço do Senhor, levaria sobre si as iniquidades de todos nós. E só por suas pisaduras, feridas, que nós seríamos curados. E há vários que querem utilizar aquela passagem de Isaías 53. Enquanto a nossa curar-nos fisicamente. Não, toda aquela passagem está a falar das nossas iniquidades e que seremos curados delas. Pelo que Ele sofreria no nosso lugar. Não tira nada do poder de Deus para nos curar se é a vontade de Deus. Mas não sempre é a sua vontade curar-nos. Mas não era a maneira de ser apedrejado, não. Ia ser crucificado no meio do povo. Então a perseguição nos chega de várias formas e vários níveis de severidade. Mas não queriam os perseguidores menos que a morte de Jesus. Diferentes níveis que podemos, entre nós, ter experimentado perseguição. Os apóstolos experimentaram até aquele momento palavras feias,
vocês são seus discípulos, como palavras negativas, tudo isso. Mas estes perseguidores de Jesus não só queriam dizer coisa má contra ele, queriam matar. E agora? Então Jesus retirou-se do seu meio, até onde João Baptista começou a batizar as pessoas. Então, houve duas razões pela insistência na sua morte. E primeiramente, temos que ver que a primeira razão, primordial, é Deus. Deus enviou seu Cordeiro para tirar os pecados do mundo. Este sacrifício do Filho de Deus não foi uma opção no coração, vontade e mente de Deus. Ele veio para fazer para o homem o que nenhum homem pode fazer para si mesmo. Pagar o preço da redenção. O inocente tomando o lugar do culpado. Nós. Então, primeiramente, a razão principal, Deus enviou seu Filho unigênito para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo a Coríntios 5:21, capsula essa ideia. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus o fez pecado por nós. Deus determinou que somente por meio de seu Filho pudesse haver a redenção do pecado. Sem essa obra de Deus, não haveria esperança para ninguém. Não para ti, não para mim. Sem a obra redentora de Jesus Cristo. Segundo de Pedro 3:9 diz... sem essa obra de Deus, não haveria esperança para ninguém. Deus não queria a condenação do mundo, mas que todos viessem ao arrependimento e fé no Filho de Deus. É o que declara 2 de Pedro 3:9. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Não é questão se é a vontade de Deus ou não que tu sejas salvo. Ele quer isso. É sua vontade. Ele quer que nós arrependemos e confiemos no seu Filho para que sejamos seus filhos eternamente e gozamos da sua presença, a vida eterna. Não é questão se é a vontade de Deus ou não. Agora, o que é que aquele que é amado por Deus, pela qual o Cordeiro de Deus morreu, o que quer aquela pessoa? Salvar-se a si mesmo por sua própria justiça. Isso foi a atitude dos religiosos de Israel. Nós somos capazes de agradar a Deus. Desculpe, Jesus diz, não são. São culpados, pecadores, em necessidade de arrependimento. Como a mulher que tira à minha frente. Não gostaram disso. Deus ama-te e quer te salvar dos teus pecados que te separam dele. Isso é o problema. Somos culpados da nossa vontade em vez da vontade de Deus. Os pecados.
E Deus é a razão principal da morte do seu filho. Não foi plano B por não ter aceitado o Filho de Deus como o Messias. Não, ele veio para se sacrificar. Isaías 53. Veio para levar sobre si as nossas iniquidades. O justo tomando o lugar do culpado. Outra razão, que não é a principal, mas outra razão, é que a maldade nos corações dos descrentes, que não se queriam arrepender, isso foi outra razão, humanamente falando. Jesus explicou a Nicodemos, em João 3, 18 a 19, quem crê nele não é condenado. Que benção! Se crês no Senhor Jesus, já não és condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram maus. Não importavam os milagres de Jesus, não importavam suas palavras verazes, não. Só queriam admitir que suas vidas eram mais... Não queriam admitir que suas vidas eram más perante Deus. Não somos pecadores como o resto do mundo. Desculpe, mas tu és Jesus, o sacerdote. Eram os líderes religiosos do povo de Israel, ganhavam bem da sua profissão, tinham status privilegiado no povo e não estiveram dispostos a admitir-se tão perdidos como qualquer um. A atitude dos líderes que queriam apedrejá-lo. Isso foi razão humana. Mas o principal é que Deus enviou seu Filho para essa obra redentora que requeria seu sacrifício. Então, Jesus retirou-se com seus discípulos a outra banda do Jordão. Lá esteve fora do alcance dos religiosos que o odiavam. Entre as pessoas que tinham acreditado no Senhor Jesus, foram uns irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Jesus estava ensinando no templo, em Jerusalém. Pouca distância, nem 2 quilômetros. Pelo Vale de Quidrão, e logo passando a área de Monte de Olivas e tudo isso, o Jardim de Getsemane, chega a Betânia, onde moravam Lázaro, Marta e Maria. E Jesus aparentemente passou muito tempo como um segundo lar com essa família. Então, o Senhor Jesus tinha um relacionamento genuíno e chegado com essa família e passou muito tempo lá. Versículos 1 ao 3 apresentam no cenário. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor,
eis que está enfermo aquele que tu amas. Temos nas nossas vidas, espero que temos, pessoas muito chegadas. E há muitos que não queremos ver sofrer, ou estar enfermo, ou doente, mas logo há aquelas pessoas que simplesmente somos mais chegados com eles e dói demais quando eles ficam a sofrer e no caso de estar à beira da morte. E assim foi, as irmãs amaram a seu irmão Lázaro, era uma família muito chegada, cuidavam um do outro e também amaram ao Senhor e Ele os amou. Então, o ministério espiritual pode ser uma vida muito solitária às vezes. É certo. Norma o sabe, Raquel o sabe. Sara, nossa filha, o sabe. Se somos sérios ou tentamos ser sérios com o Senhor e tentamos entregar nossas vidas ao Senhor e falhamos em muitos aspectos, sim, mas quando é o coração entregar-nos ao Senhor e servir os uns aos outros e esticar nossas vidas neste esforço, muitas vezes quase fica sozinho. Às vezes há pessoas que se importam contigo que não o expressam. É certo. E de ouvir deles ou saber que estão a orar por ti ou de alguma maneira cuidar-te no Senhor. Sempre é como um vento refrescante, não? Mas muitas vezes a vida de ministério é muito solitário. E Jesus certamente experimentou isso. Experimentou tanto ódio. Não no momento dos milagres. Não, todo mundo contente. Mas logo um ódio total por ter declarado a verdade quanto a seus pecados. Quanto à sua necessidade de arrependimento. Quanto à sua necessidade de viver para Deus e não para si. Então, a verdade muitas vezes ofende o ego de uma pessoa. A carne reage contra o Espírito de Deus. O mundo está oposto aos princípios de Deus. E Satanás está determinado a arruinar o testemunho e a vida do servo de Deus. É certo. E Jesus não foi a exceção. Chegou Satanás, só faz uma coisa que eu digo para que tu fiques melhor, Jesus, naquela tentação. Satanás ataca. Ele quer arruinar nosso testemunho. Há muitas maneiras que pode atacar. Sentindo solitário, Jesus passou muito tempo em oração com seu Pai para refrescar sua alma. Ele era Deus, mas também era 100% homem. E sentia tudo quanto nós sentimos na vida. Foi tentado em toda maneira que nós temos sido tentados, mas sem pecado ele. Sentia a solidão. Sentia a rejeição do povo. Sentia o ódio pela verdade que ele pregava. Ele precisava de uma família assim, à sua volta. E lá encontrou verdadeira comunhão.
e carinho. Os discípulos do Senhor tiveram várias atitudes quanto a Jesus, quanto a seu propósito, quanto a sua maneira de agir. Ele não ia estabelecer o reino judaico como eles esperavam. Falou que o povo ia matar. Este Messias não foi como aquele que antecipavam. Mas os discípulos sabiam que era verdadeiro. Simplesmente não como eles antecipavam. Não somente os apóstolos tinham dúvidas às vezes, mas os outros discípulos, como esses 3 irmãos, não sabiam o que pensar quando Jesus não fazia de acordo com as suas ideias. É como muitos de nós hoje em dia. As doenças que matam, a perda de trabalhos, o ficar sem plano que se pode desenvolver, etc. Podem construir obstáculos à nossa fé. Nesses irmãos, nessa família, Lázaro, Marta e Maria, vemos tudo aquilo e mais. Então, esta é em inglês, desculpe, não encontrei em português. Bethany, Jerusalém, como 2 quilômetros. Mas Jesus está cá em Betabara, onde João estava a batizar no início. São como 40 quilômetros de caminho. Então, Jesus está a uma distância de 40 quilômetros de Betânia. Lázaro ficava muito enfermo e suas irmãs estiveram muito preocupadas por ele. Mas pensavam no Messias e enviaram um mensageiro para o informar. Jesus pode ter curado Lázaro daquela distância só por dizer: seja curado. Ele fez isso com outras pessoas. Aquele centurião que chegou a Jesus. Que haja luz, houve luz. O Verbo, Jesus Cristo. Calma-te, água. Vento. Fica quieto. E foi. Vai lá, encontra dinheiro na boca do primeiro peixe que pescas e paga os impostos, Pedro. E foi. Queres andar sobre a água comigo, Pedro? Venha. E andava até que olhou todo o demais e tirou os olhos do Senhor Jesus. Então, bem podia ter curado Jesus a Lázaro em Betânia, desde Betavara, só por dizer: seja são, Lázaro. Mas não fez. Somente queriam que Jesus soubesse, assim sentia as irmãs, e tivesse sido tudo bem. Que o Senhor saiba que seu amigo está muito enfermo. Eles sabiam que Jesus amou seu irmão. Jesus foi a resposta por sua necessidade urgente. Sim, Ele foi a resposta. Ele é a tua resposta também, pela necessidade que seja. Jesus não agiu como elas antecipavam. Não. Ele não falou de distância para que Lázaro
fosse curado. Ele nem chegou logo para o atender. Versículo 6 nos diz: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Cura-nos, irmãos, Jesus. Tu podes, sabemos que podes, acreditamos em Ti. Não fez. Não lhe importou a necessidade desta família, do seu amigo? Foi indiferente Jesus ou foi negligente? Podemos às vezes sentir que Deus não nos tem ouvido, que não age a nosso favor. Podemos sentir assim. Segue uma conversa breve, versículos 7 aos 16, entre Jesus e seus discípulos, que manifesta diferentes perspectivas dele e deles, e a falta de compreensão da parte dos apóstolos. Mas em versículo 4, Jesus tinha dito, ao ouvir do mensageiro das irmãs, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Há coisas que vêm na nossa vida, coisas que não queremos experimentar, que simplesmente pode ser para a glória de Deus, se o deixamos nas mãos do Senhor. Assim foi o caso com Lázaro. Agora, nesta conversa entre Jesus e os apóstolos, e vamos ler os versículos 7 aos 16 do capítulo 11. João, capítulo 11, versículos 7 aos 16. Depois disso, diz aos seus discípulos, depois de ouvir o mensageiro das irmãs, depois disso, diz aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dormes, estarás salvo. O dormir sempre ajuda normalmente o doente. Se pode descansar bem, o corpo tem tendência de recuperar-se. Mas, então, assim responderam os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso, do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E disse, pois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele.
Jesus falando de uma coisa com seu propósito. E os discípulos realmente não a compreensão, sem compreensão, nem de que Lázaro estava morto já, nem menos o propósito do Senhor com Lázaro e de estar outra vez na Judeia, onde queriam matá-lo. Então, ideias distintas, propósitos distintos. Eles ainda querem um Messias para reinar. Okay. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Qual é o propósito de Deus no que tu experimentas na vida? Então, Tomé, que manifestou a confusão que sentiram os discípulos, mas à mesma vez tem uma entrega ao Senhor. Vamos ir lá. Se vai à Judeia outra vez, o vão apedrejar. Vamos com ele a morrer. Que coração. Muitas dúvidas Tomé sempre expressava. A sua fé foi fraca, mas sua entrega foi genuína. Como nós, muitas vezes. Não entendemos. Será a vontade de Deus, mas vou segui-lo. Não vou desistir. Quando Jesus e seus discípulos voltaram a Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E a família estava acompanhada por muitos familiares e amigos que quiseram aplacar a tristeza das 2 irmãs. Foi uma família apreciada, conhecida, e muitos chegaram para chorar com elas. Sentiam os amigos e queridos a perda de Lázaro. Agiu primeiramente Marta ao ouvir que Jesus vinha, em versículos 20 a 22. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Marta e Maria. Diferentes. As 2 entregadas ao Senhor. Mas diferentes personalidades. A Marta sempre aquela que estava a preparar e fazer e acertar das coisas. E Maria só queria sentar ao pé de Jesus e ouvi-lo, compreendê-lo, amá-lo por quem é. Então, Marta ouvia que Jesus vinha, vai ao encontro dele e Maria fica em casa pensando tudo. Diz, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, enviamos mensageiro. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Não duvido de ti. Não sei porque não agiste a tempo, mas sei que agora mesmo tu podes pedir o que for de Deus e Ele vai fazer. Apesar do mensageiro não ter dado o resultado que as irmãs queriam, Marta não duvidou de Jesus e o poder de Deus.
Boa pergunta. Como está a tua fé no Senhor quando nada acontece como terias antecipado? Marta sabia em quem acreditava e esteve certa que ele faria segundo a vontade de seu pai. Não duvidava dele. Agora em versículos 23 ao 27, esses formam a conversa entre Jesus e Marta. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela sabia as Escrituras, tinha ouvido bem ao Senhor também, e sabia que ia haver uma ressurreição no último dia, e que todos os que têm fé no Senhor iam ressuscitar à vida eterna. Ela percebia isso. Diz Jesus a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Sim, vai haver uma ressurreição no último dia. Amém. Tens toda razão. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Eu sei que vai haver ressurreição, Senhor. No último dia todos estaremos na presença do Pai contigo. Eu sou a ressurreição, Marta. Eu sou a vida. Quem crê em mim nunca vai morrer. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Se acredito. Acredito. Só que não estás a fazer como eu pensei. A tua vontade é diferente do que a minha neste momento. Mas sim, acredito. Logo, Marta soube que Maria estava perturbada e ela chamou para ir ter com Jesus. Versículos 32 ao 37 são a conversa entre Jesus e Maria, agora a outra irmã. Tanto algumas pessoas que acompanharam a Maria. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe mesma coisa que Marta: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E diz: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abria os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Perante a divindade, perante a fé genuína pelas irmãs, perante uma fé genuína, mas duvidosa dos apóstolos e outros discípulos, ele era bem capaz de tê-lo curado. Como que não fizeste, Jesus? Crítica. Não humildade. Não arrependimento de estar na presença de Deus. Os acompanhantes de Maria expressaram também o que ela sentia. Jesus não era como ninguém mais. Ele tinha curado aos doentes, aos paralíticos e cegos, porque não agiu a favor de Lázaro. Ninguém esperou o seguinte. Versículos 38 a 44 leremos. Capítulo 11. Versículos 38 a 44. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Diz Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te he dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe a Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Quando Deus não age segundo teus planos, que maravilha! Ressuscitou Lázaro. Já morto 4 dias, cheirava mal, todo o contrário da natureza. Deus o libertou da morte. Mas nós, quando Deus não age segundo teus planos, quando a sua vontade é diferente que a tua, qual é a tua reação? A tua fé fica enfraquecida? Deixas de confiar em Deus porque as coisas não são de teu agrado?
Quem é aquele que determina a tua vida? Tu ou Deus? Ele não falha a ninguém. Ainda que não seja o que esperamos ou queremos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Que pergunta o Senhor fez e nos faz. Apesar de como vão as coisas, crês em mim? Realmente? Pergunta que o Senhor nos lança a nós hoje. Pai, aplica a tua palavra a cada um dos nossos corações. Tu sabes qual é a nossa necessidade. E tu és o único que pode resolver as verdadeiras necessidades do nosso coração e vida. Que tu sejas honrado e Cristo seja glorificado. Pedimos no seu nome. Amém. Obrigado, irmãos.